Conversar com a Procuradora-Geral de Venâncio Aires, Gisele Spies-Quitolina, para falar sobre a contestação que o município de Venâncio Aires está fazendo em relação aos dados do censo do IBGE, porque a população de Venâncio Aires, de acordo com o censo do IBGE, foi de 68.653 pessoas, um aumento de 4,09% em comparação com o censo de 2010, porém bem abaixo do que o próprio IBGE havia dado como estimativa, que era 72.373 pessoas. E isso interfere no recurso que vem do Fundo de Participação dos Municípios. E aí Venâncio Aires perde dinheiro e é uma situação que vai ter que ser analisada agora pela Justiça. Vamos tentar entender um pouco mais. Gisele Quitolina, obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Explique um pouco pra gente esses dados, esses números, como a Venâncio Aires enxerga essa situação, a perda que tem e se de fato se já entrou na Justiça ou ainda está formatando todo esse pedido para ingressar. Bom, desde a divulgação dos dados prévios que foram apresentados pelo IBGE ainda no ano passado, Venâncio Aires vem se mobilizando e contestando ainda nas esferas administrativas, mas também na esfera judicial, os dados que vinham sendo apresentados pelo IBGE. Com a divulgação que aconteceu agora no dia 28, nós já havíamos, um pouco antes da divulgação dos dados, nós já havíamos ingressado com uma ação de exibição de documentos, porque o município pretende ter acesso a alguns dados que, infelizmente, estão sendo negados ao município. Dados esses que nós entendemos que são extremamente relevantes para que a gente possa averiguar se o resultado final apresentado pelo IBGE condiz ou não com a realidade. Nós solicitamos ao IBGE que nos fornecesse o endereço dos 3.300 imóveis que eles afirmam que estão fechados no município. Para vocês terem uma ideia, no município de Venâncio Aires nós temos 28 mil imóveis residenciais. E o IBGE afirma que 3.300 destes 28 mil estariam fechados, desocupados. Um dado que o município não acredita que seja real, tá? Então, em razão disso, nós solicitamos que nos fossem fornecidos esses endereços para que o município pudesse averiguar se de fato esses imóveis estão vazios. Ainda com base no resultado prévio que foi apresentado no ano passado, o município realizou uma campanha de busca daquelas pessoas que não haviam sido recenseadas, né? E nós localizamos 2.526 pessoas no município que se dizem não recenseadas. Repassamos esses dados destas 2.526 pessoas com endereços, telefone, enfim, com todos os dados necessários para averiguação do IBGE, nós repassamos ao IBGE antes do prazo final, né, de divulgação do censo, para que eles averiguassem se essas pessoas de fato, né, não haviam sido recenseadas. Para nossa surpresa, o número que foi divulgado agora, no dia 28 de junho, ele muito pouco se alterou em relação ao número que foi divulgado no final do ano passado. Nós tivemos uma alteração de somente 210 pessoas. Então, se nós considerarmos que 2.526 pessoas no município se disseram não recenseadas, como houve uma alteração de somente 210 pessoas? Então, são esses dados que não estão fechando e que o município pretende sim averiguar, tá? E por essa razão entrou com essa ação de exibição de documentos, que obteve uma tutela antecipada, digamos assim, do judiciário, né? E o IBGE agora tem que apresentar estes endereços para que o município possa averiguar esses endereços e também os dados que foram homologados pela campanha.
Bom, Gisele, você fala desses 3.300 imóveis fechados que foi informado pelo IBGE, e aí eu lhe questiono se vocês têm informação se nesse número final informado da população, um pouco mais de 68 mil, tem uma projeção dessas casas que foram fechadas ou não há nenhum tipo de contabilização por parte desses moradores, e qual é o número real que o município estima ser da população de Venâncio? Bom, esses 3.300 imóveis foram ditos como totalmente desocupados, tá? Então, nestes 3.300 imóveis, eles afirmam que não existem moradores. Então, eles não estão contabilizados, né, neste número final. Qual é o número que o município entende que existe? Bom, nós tínhamos uma previsão, uma estimativa lá em 2021 de que Venâncio Aires tinha em torno de 72.500 habitantes, né? Todos os demais números, tanto eleitoral, números da educação, números da saúde, todos eles eram condizentes com essa estimativa que existia por parte do IBGE, tá? Só que daí veio este resultado final, né, de mais de 3.000 pessoas a menos do que aquilo que estava estimado pelo IBGE. Para a nossa realidade, 3.000 pessoas é muita diferença. E é por isso que a gente não acredita que isso bata. De fato, nós acreditamos que Venâncio tem mais de 70 mil habitantes, com certeza, e que nós devemos chegar pelo menos próximos da estimativa que existia em 2021, que era de 72 mil habitantes. Gisele, é interessante porque a base é diferente, é uma outra unidade do IBGE, mas nós conversamos aqui com o responsável do censo do IBGE de Lajeado, aí tem o IBGE de Venâncio, mas pelo que nos foi passado aqui, quando as pessoas não eram encontradas ou quando elas se negavam, era colocado um número, uma estimativa. Bom, a gente tem uma média aqui de 2,5 pessoas por família, é mais ou menos isso que vai se colocar para quem ou não foi encontrado ou não quis responder. E você está falando que aí foi diferente, que 3.300 casas, imóveis foram considerados inabitados. São pessoas que não foram encontradas ou pessoas que não quiseram responder ou de fato essas pessoas, pelo que o IBGE constatou, elas não moram e os vizinhos falaram também que ninguém mora ali e de fato estariam fechadas mesmo? Nós temos a situação de que em alguns endereços eles não conseguiram encontrar as pessoas, né, nos imóveis, e aí eles estimaram. Mas nesse caso das 3.300 residências, eles dizem que essas residências estão desocupadas, que ninguém reside nesse local e, portanto, nada foi sequer estimado nessas 3.300 residências. E antes você disse que a prefeitura, então, está solicitando esses dados para o IBGE, onde seriam essas residências, questão de endereços. Já se tem um prazo para o município ter acesso a essas informações? O prazo que foi deferido pela Justiça Federal, tá? Ele é de 5 dias, só que são 5 dias úteis, né? Então, esse prazo se encerra no início da próxima semana. Na segunda-feira já? No início da próxima semana ele se encerra e aí o IBGE tem que nos repassar esses dados e aí o município vai fazer uma força-tarefa nestes endereços para averiguar se de fato não reside ninguém nesses imóveis. Quer dizer que o município vai colocar a sua equipe para ir a campo e para verificar, daqui a pouco fazer fotos, vídeos e mostrar, olha, aqui tem gente que mora e vocês não colocaram, é mais ou menos nessa linha. Exatamente, é o que nós pretendemos fazer. Saberia dizer, Gisele, quanto seria a perda em valores de retorno de ICMS ou o fundo de participação dos municípios, enfim, que Venâncio Aires teria perdendo essa população aí, a prévia de vocês 72.500 e o que diz o IBGE 68.650 pessoas? Para o município se manter no coeficiente 2,6, ele teria que ter 71.500 habitantes, mais ou menos, tá? Considerando o número que foi apresentado, o município cairia do coeficiente 2,6 para 2,4, o que significa, se você considerar 100% da perda, né, nessa perda de coeficiente, significa 4,5 milhões
por ano de arrecadação, de perda de repasse do FPM. Então precisaria, pelo que você está relatando, praticamente essas 3.000 pessoas a mais no censo para conseguir recuperar esse valor aí que está sendo perdido de acordo com o FPM. Em torno de 2.500 pessoas que nós teríamos que recuperar, né, para nos mantermos no mesmo patamar. E se cogita um outro ingresso, ou isso é posterior, na justiça, porque agora vocês estão solicitando uma informação. Com base nessas informações, vão a campo, vão fazer o levantamento. Mas se cogita também ingressar na justiça para contestar oficialmente, para pedir daqui a pouco que o próprio IBGE faça esse levantamento, ou de alguma outra maneira a Venâncio Aires consiga reaver essa verba? Sim, na verdade nós tínhamos um prazo administrativo, né, de 5 dias depois de publicado o resultado final do censo, um prazo de contestação administrativa junto ao IBGE, que nós já fizemos, mesmo ainda não tendo acesso a esses dados que foram solicitados na Justiça. Quando nós tivermos esses dados, nós vamos avaliar, né, e se de fato esse número estiver equivocado, mas o IBGE não aceitar essa conferência que vai ser feita pelo município, aí sim, com certeza, nós vamos à justiça para buscar reverter essa situação. E vocês têm conhecimento que o IBGE aceitando isso já muda de imediato, ou teria que haver um novo censo para entrar na prática? A gente sabe que vai demorar para ter o próximo, né? Não sei se tem essa informação. Bom, na verdade, se o IBGE aceitar os dados que forem coletados pelo município, eu creio que eles possam fazer alteração de imediato, até porque no site do IBGE, se você entra lá e você vai olhar na divulgação dos números, ele tem uma observação embaixo ali que diz que esses números podem vir a ser alterados sendo constatado que faltou, né, contabilizar alguém. Eles têm essa observação lá no site do IBGE. Então, a gente imagina que eles possam fazer essa alteração de imediato e aí, claro, eles vão ter que comunicar isso ao TCU para que o TCU altere a questão do coeficiente, se for o caso, né? Mas sim, a gente acredita que a gente consiga ainda a tempo, né, corrigir essa situação. Esses moradores que não foram localizados, essas moradias que foram consideradas desocupadas, são mais ou menos de uma mesma localidade, no mesmo bairro ou bairros próximos, ou são espalhados pelo município? Pelo que a gente pôde, assim, a gente tem uma informação extraoficial, né, de uma reunião que foi realizada aqui no município, são em todas as localidades do município, assim, seria inclusive em algumas áreas rurais também, esses imóveis. E ainda em relação ao repasse de FPM, até para saber da urgência de vocês, porque daqui a pouco, se a decisão for tomada positiva para Venâncio, daqui a pouco se perde alguma coisa até lá. Não sei se conseguiria conseguir o que passou, né? Como é que a palavra que está me faltando agora é o retroativo, né? Se vocês conseguiriam isso, ou quando é que está programado para ter o repasse do FPM? Bom, o repasse do FPM ele é feito a cada 10 dias, né? Então, pode ser que ocorra algum repasse a menor, de fato vai ocorrer, porque, infelizmente, em mais uma decisão que a gente entende que foi um pouco leviana por parte do TCU, o TCU já divulgou que está aplicando, né? E já, inclusive, corrigiu o coeficiente do FPM do município para 2,4, né? Mesmo existindo prazos legais diferentes, tá? Porque, na verdade, o TCU teria que divulgar somente em novembro para que os coeficientes fossem aplicados somente no ano que vem. Mas, mais uma vez, eles repetiram o que a gente entende que é uma ilegalidade, né? E aplicaram de imediato o coeficiente com base nos dados do resultado final do censo. Então, pode acontecer, sim, repasses a menor, né? Graças à lei complementar que foi recentemente aprovada aqui, que prevê que
a aplicação desse novo coeficiente seja feita de forma gradativa, né? Essa diferença não vai ser tão significativa agora neste ano, mas ela pode vir sim a representar um prejuízo, mas a gente ainda tem esperança que, em sendo constatado equívoco, o IBGE providencie, né, nessa alteração necessária para a gente receber os valores corretos. Bom, mesmo que não seja tão significativa, né, o município segue perdendo recursos enquanto a situação não for definida. Gisele, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer as informações aqui para nós na Rádio Independente, e a gente vai seguir acompanhando essa situação aí do município de Venâncio. Obrigada, uma boa tarde a todos. Gisele Spies-Quitolina, falando do município de Venâncio Aires, ela que é a procuradora-geral lá da prefeitura, e o município entrando na justiça para contestar os dados do censo do IBGE e com isso, né, pode impactar em uma perda de 4,5 milhões de reais em arrecadação no ano, caso o IBGE não aceite esses dados que estão sendo contestados por parte da prefeitura. Chama atenção, né, Gabriela? 3.300 imóveis desocupados, fechados. É muita coisa. Daqui a pouco, casas que não estão sendo habitadas. Será que tem tudo isso mesmo? Ou não se dá um destino, daqui a pouco se demole uma casa para construir alguma outra coisa? Chama atenção. Eu acho que isso ainda vai dar algum pano para manga, acho que vai ser uma briga, aí, uma queda de braço entre prefeitura e IBGE por algum tempo.